Olá, estamos de volta com o programa Infância em Foco e hoje para falar sobre um tema muito importante que é a proteção das crianças. Quando a gente fala em proteção das nossas crianças, a gente pensa em muitas coisas. A gente pensa em dar uma estrutura para que eles na vida adulta, na adolescência, se privem das drogas, de outras questões, saibam se proteger de outras pessoas. Mas quando a gente fala de infância, a gente precisa também pensar naquelas nuances, naqueles assuntos que são mais sutis, mas que causam um impacto muito forte e muito importante na vida das nossas crianças e no adulto que ele vai se tornar. Então, para falar sobre esse tema, hoje nós convidamos a Melina, que vai começar se apresentando, trazendo um pouquinho da sua história para a gente. Meu nome é Melina Ferreira, eu sou formada em Direito, né? Sou advogada, advoguei por alguns anos, mas interrompi ali o trabalho profissional fora de casa para cuidar da minha filha, né? Minha filha mais velha, Betina, quando ela nasceu, então eu saí do escritório e comecei, né, a trabalhar mais, né, com foco na minha família, na minha casa. E depois disso nós nos mudamos para cá, para o Rio Grande do Sul, né? Nós não somos daqui. E nós nos mudamos para o Rio Grande do Sul e aqui nasceu mais uma pequena, né? Nossa filha gaúcha, Elisa. E nessa mudança eu comecei a trabalhar com um foco, né, até na nossa comunidade, ali na nossa igreja, com crianças, né, que nunca foi algo especificamente, né, não era a minha especialização, mas foi ali que eu descobri, né, algo, tinha uma dúvida, né, o que tem a ver o direito com ensinar, né, fé para as crianças, enfim, foi ali que eu descobri que realmente havia um propósito, né, de proteção, de cuidado com as crianças, então foi ali que eu entrei mais nesse mundo ali da infância. Melina, fala então um pouquinho pra gente qual é a importância, por que falar sobre proteção às crianças? Existe um entendimento, assim, que eu acho que é muito geral, né, de que as crianças e os adolescentes, eles são seres mais frágeis, eles estão em formação e por estarem em formação, né, eles precisam, né, desse cuidado, dessa proteção e a lei brasileira, ela tem, né, dispositivos que guardam, né, que dão esse direito para a criança e para o adolescente de protegê-los de conteúdos que seriam impróprios para o entendimento deles, né? Então, eu até busquei ali para trazer alguns exemplos e ficar um pouco mais claro, assim, né, para quem não é da área, mas nós temos, por exemplo, o artigo 37 ali no Código de Defesa do Consumidor, que traz ali, classifica como abusiva uma publicidade voltada para o público infantil e que explora a inexperiência da criança, por exemplo, né? Então, eu trouxe muitos exemplos ali da minha infância, né? Que eu via na TV, daquilo que me marcou, né, na minha infância ali de comerciais, de propaganda. E ali antes dos anos 2000, eu não sei se vocês vão se lembrar, né? Mas tinha muita propaganda que usava imperativo, né? Eu cresci lembrando, assim, escrevendo, eu estava até lembrando. Compre isso, peça para sua família, peça para o seu pai, chore até você conseguir, né? Então, a lei brasileira, ela foi, eu creio que evoluindo, né, para abrir uma discussão, abrir uma conversa e regular essas propagandas. Então, hoje, esse tipo de propaganda imperativa, né, que está determinando alguma coisa para o público infantil, hoje ela não pode acontecer. Então, esses são alguns exemplos. Esse é um exemplo, né, do que a lei, por exemplo, resguarda e protege as nossas crianças. E até como forma de fazer a gente pensar na importância de a educação ser intencional. Por muitos momentos a gente vai se envolvendo na correria do dia a dia, vai se envolvendo com os trabalhos, inclusive com a escola das crianças, e a gente vai agindo no piloto automático. Então, o quanto é importante a gente parar e analisar, né? O que meu filho está assistindo, o que meu filho está lendo, o que meu filho está brincando, isso tudo é muito importante, porque determina o adulto. Isso, exatamente. O adulto que vai se tornar. Mas, Melina, conta pra nós um pouquinho sobre essa importância de falar sobre isso, de falar, de pensar em casa sobre essa proteção das crianças. Sim, é bem interessante, né, porque essa fragilidade da criança ali, aquilo que a gente sabe, né, que a gente quer um entendimento, todo mundo sabe que elas têm,
também é uma fragilidade psicológica, né, que precisa ali dessa formação, e essa fragilidade, esse ser informação, ele está muito suscetível a ser influenciado por tudo que cerca, né? Então, tudo que ele vê, tudo que ele vivencia, tudo que ele presencia pode influenciar diretamente, como você falou, né, o adulto, não só a criança, mas o adulto. Então, trazendo exemplo ali dos comerciais, né, das propagandas, os defensores ali da regulação, por exemplo, da publicidade, né, enfim, voltado para a criança, eles chegaram a falar que a propaganda comercial voltada ali para esse público era um dos grandes responsáveis pela obesidade infantil, por exemplo, né? Porque na minha época tinha muita propaganda voltada para as crianças de alimentos industrializados. Você precisa ter, você precisa comer, é a coisa mais maravilhosa do mundo. Então, foi um dos princípios que gerou essa necessidade ali, né? Então, até nos anos 90 também, tinha uma propaganda de protetor solar, mas tinha uma menina que eu lembro, né? Tinha uma criança de biquíni, uma menina de biquíni passando na praia, e os meninos, né, dando cantada, nossa, que... Então isso também traz não só a questão da saúde, mas também da erotização precoce, né, da criança. Isso estava na TV, isso estava no canal aberto ali de tarde, a gente, né, saía da escola, estava super exposto, né, suscetível, os pais pensavam, tá na televisão, tá tudo bem, né, mas eram coisas muito sutis, né, por exemplo, tinha propaganda de sutiã para criança, com enchimento, né, 8, 9 anos para meninas, né, e isso em comerciais são exemplos daquilo que não pode acontecer também hoje, mas não só com relação à saúde, mas a erotização precoce, né, das crianças, que também pula uma fase super importante ali de desenvolvimento, né, então eu acho que essa é algo assim que a gente também precisa entender que é importante, a gente não pode ignorar, mas é só criança, é coisa de criança, mas o que aquilo gera num ser que está em formação, né. E se a gente pensar que a propaganda ela tem o propósito de nos convencer a fazer algo, a mudar alguma atitude, a fazer alguma compra, e nós que somos adultos, por muitas vezes, acabamos sendo influenciados. É muito comum filmes trazerem modas novas, novelas trazerem modas novas, porque isso mostra o quanto a gente é influenciável. Então, uma criança que está ali em formação de personalidade, que ainda está se descobrindo quem eu sou, o que eu gosto, está muito mais suscetível a essa influência e a esse poder que o outro tem sobre a criança, né? Sim, e também, né, outros exemplos, né, tipo... Tinha um comercial que falava, eu tenho, você não tem, você não é legal porque você não tem. Então isso também gera na criança, a identidade está naquilo que eu tenho que ter, né? E tudo isso eu nunca tinha parado para pensar que também pode ter me influenciado, né? Hoje eu presto muita atenção com relação às minhas filhas, mas como que eu, naquele anos 90 ali, né? No finalzinho dos anos 80, como que aqueles comerciais, como que aquilo tudo me influenciou na minha alimentação, naquilo que eu vejo, naquilo que eu tava entendendo que era bonito, na sabe? visão de mundo, né? Na visão total de mundo, naquela cosmovisão, assim, de tudo que eu acredito do que é certo, do que é bom, né? Então essa é a importância daquilo que as nossas crianças estão consumindo. E eu vejo que outro dia a gente ainda conversava com alguns amigos a respeito disso, do quanto na nossa infância e no nosso tempo pouco se pensava sobre tudo isso. E quantas músicas a gente escutava e a gente cantava e elas não eram legais, né? Elas não tinham dá conta da letra. Da letra. E hoje a gente já já consegue... Justamente porque tem essa legislação e porque a gente também está pensando mais, a gente está mais consciente daquilo que a gente quer para a vida da gente, para a vida dos nossos filhos. Que hoje a gente já consegue fazer as nossas crianças refletirem, tá, essa música não é muito legal, mas por que ela não é legal? Porque eles questionam, olha, isso aqui quer dizer isso quer dizer isso. Então são coisas que a gente antigamente não fazia, pelo menos na minha realidade, a gente não conversava a respeito, né? Os pais não orientavam também, né? Isso, exatamente. Mas, Melina, fala um pouquinho pra gente sobre o que a legislação protege as crianças e adolescentes. Qual é essa proteção que a legislação traz? Sim, ela é uma proteção que ela não é só voltada, por exemplo, para publicidade, né?
Então, algo que foi um tema que eu acabei estudando um pouquinho mais, eu fiz um curso com relação a isso, justamente para entender como ajudar e proteger as crianças e ajudar os pais também, mas com relação à exposição de conteúdos sexuais, conteúdos pornográficos, né? São conteúdos que a criança ela não tem entendimento, né, para ter acesso. Não tem maturidade. Não tem maturidade, né, para assimilar, e a criança ela é um ser ainda que tudo é muito lúdico, né? Ela não diferencia o que é realidade do que não é realidade. Então, nós temos leis, né? E muitas pessoas podem pensar, é um conteúdo moral, é porque não é um conteúdo legal mesmo. Nós temos lei que nos amparam, né? E como exigir isso, assim, de espaços públicos, enfim. Então, tem um artigo 218A do Código Penal que ele tem uma pena de reclusão de 2 a 4 anos para quem expõe uma criança, uma adolescente de até 14 anos a conteúdos pornográficos. Isso é algo que muitas pessoas não sabem. Eu, por exemplo, mesmo tendo feito direito, sendo advogada, até fazer esse curso eu não sabia, né? Então, de a gente falar assim, olha, se você, né, um adulto, enfim, você está mostrando um conteúdo pornográfico para um adolescente, para uma criança, você está passivo ali a uma pena de reclusão. Isso pode ser na escola, isso pode ser, enfim, né, em vários espaços. E não é um conceito moral, o que é pornografia, não. A lei, o Estatuto da Criança e do Adolescente, tem um artigo que fala o que é conteúdo pornográfico, que é conteúdo, né, e não só mostrar no celular, mas, por exemplo, induzir, olha, você precisa ver, você precisa, né, então é algo assim que é muito sério, a gente não dá a devida importância muitas vezes a isso, e não só induzir, mas até fazer com que participe, ou que veja, ou que presencie, ou escute, sabe? Por quê? Porque a criança ela não tem maturidade para isso, né? Até facilitar o acesso, né? Facilitar o acesso também, exatamente. E hoje a internet, né, infelizmente tá aí. A gente tá falando aqui de regulação de TV, mas a internet ainda tá, né, nesse limbo, assim, né? Então a gente precisa ter muito cuidado. Muito controle dos pais, Muito né? controle. Uhum. Então nós vamos chamar o intervalo e logo estamos de volta. Voltamos com o programa Infância em Foco, seguindo com esse tema tão importante e que visa, que pretende proteger cada vez mais as nossas crianças e permitir que eles tenham uma infância mais saudável, mais feliz e segura. Segura em todos os sentidos, não só se o meu filho caiu, se o meu filho comeu, mas seguras também naquilo que tem a ver com o emocional, com o coração. Melina, fala um pouquinho pra gente como que os pais podem proteger os seus filhos destes conteúdos que são impróprios, que não são adequados para as crianças. Sim, até aqui a gente estava falando muito sobre sociedade, né, das leis, como que as leis podem proteger, né, as nossas crianças, e eu realmente acho muito importante esse debate de que cada vez mais a gente entende que políticos, né, enfim, têm tentado entrar para trazer e mudar essa legislação como mais protetiva para a criança, mas, na minha opinião,
responsabilidade maior ainda cai sobre quem é responsável legal, né? Sobre os pais, sobre os familiares dessa criança. E por isso, desculpa te interromper, mas por isso eu acho tão importante a gente ter momentos em que a gente pare para conversar e pare para pensar. Porque daí a gente volta no que foi falado no bloco anterior, da importância de a educação dos nossos filhos ser intencional. De a gente saber aonde a gente quer chegar, né? O ser humano que a gente está formando. O quanto é importante, então, a gente fazer esses momentos de pausa e, bom, agora vamos pensar um pouquinho sobre isso, né? Sim, e a gente estava conversando também antes, né, como é importante a gente entender o que os nossos filhos estão consumindo, estão assistindo, o que eles estão ouvindo, o que eles estão acessando. E nós temos ali o exemplo, né, um exemplo que eu trago também sempre, que o Ministério da Justiça, né, de Segurança Pública, ele traz uma classificação indicativa que a gente lá em casa a gente observa muito, né, aquele númerozinho que tem ali, se você entra no teu streaming aí para ver um filme, para assistir uma série, tem um número, uma idade, né, uma classificação, ou ela é livre, ou ela de 8 anos, 10 anos, 12 anos, né, enfim, isso quem traz essa classificação é o Ministério de Justiça e de Segurança Pública, mas, por exemplo, quem vai decidir no final das contas somos nós, né, então não vai vir ali um ministro, não vai vir, né, ninguém para poder nos obrigar, olha, não pode, mas é o nosso entendimento, né, aquilo que a gente pensa, que a gente entende como não, para nossa família não cabe, para você, meu filho, minha filha, não cabe. Então, no final das contas, é realmente a gente que decide, mas tem sim uma classificação para auxiliar os pais, né? Ó, aqui tem conteúdo impróprio para criança de até tantos anos, ou não, esse aqui é conteúdo livre. Mas lá em casa somos nós mesmos, eu sempre assisto antes, né? Eu vejo antes, ou então assisto junto, daí eu já paro, não, isso aqui não dá, isso aqui pra sua idade não dá. Ou então tem uma classificação livre, mas que eu vejo que, né, enfim, não condiz com aqueles valores da minha família, né? Então é uma informação bem importante, mas que a gente precisa estar bem, né, bem ali, sintonizado ali com o que a gente acredita também, né? E acho que é um momento importante quando tu diz assim, a gente às vezes está assistindo junto, mas a gente para e aí a gente conversa, a gente diz, olha, né, isso aqui não é legal, por isso. Isso é importante, nesse dia a dia, são nesses momentos que às vezes parecem banais, mas que a gente vai formando as nossas crianças e que a gente vai oportunizando para eles momentos de parar e refletir sobre o que eles estão vendo. A gente quer formar seres humanos e adultos que pensem sobre o que fazem, que pensem sobre as suas escolhas. E não escolham só porque o amigo também está escolhendo, só porque é divertido, que façam escolhas... Tá na moda, né? Sim. Que façam escolhas conscientes, sim, né? Quais seriam, então, além da classificação, quais seriam outras práticas que talvez não seja nem estruturada, mas que a gente, enquanto pai, a gente pode aderir para proteger um pouquinho as nossas crianças? Tem algo bem interessante que também eu aprendi no curso e eu também não sabia, mas a gente também passa despercebido, assim, um conteúdo de música, né? A gente olha muito, o que ele está assistindo, mas e as músicas, né? O que eles estão ouvindo? E, inclusive, de colocar em prática, assim, tem locais públicos, né? Por exemplo, eu já levei minha filha em locais, assim, que não tem... enfim, restaurante ou então alguma lanchonete está tocando música de conteúdo totalmente impróprio. Então, existe um artigo no Código Penal, né, o 234 do Código Penal, que faz com que eu, né, me dê ali um embasamento para que eu vá lá e fale, olha, você precisa interromper essa música, né, peça para que realmente seja interrompido, porque naquele local, por mais que seja, né, um local ali que tem um dono, que não é uma repartição pública, enfim, mas tem crianças, tem, né, circulam ali de várias idades, né? Então você está submetendo crianças a conteúdos que elas não deveriam, né? E até por lei não deveriam estar sendo submetidas. Então isso é bem importante, né? Isso serve para escolas também. Eu recebo muitos relatos também, né? De vídeos assim, nossa, olha o que está acontecendo na escola, tá tocando essa música, não pode. Não pode, não importa se ela é uma escola pública ou se ela é uma escola particular, se tem conteúdo, conotação, e é bem interessante que essa lei mostra, assim, né, estudando um pouco sobre o tema, que não precisa ser explícito, sabe? Mas, assim, dando a entender, né, tá no entendimento, tá tendo uma conotação, assim, de fundo sexual, pornográfico, ele não pode, né, tem que ser interrompido ali, por quê? Porque tem crianças, tem adolescentes que estão naquele lugar, né? E também acesso à internet, a gente estava conversando um pouquinho, né? O cuidado, assim, que eu tenho com a internet. Hoje a televisão, a televisão já está bem regulada, né? Então já tem horário para muita coisa. Então, assim, tem como a gente filtrar, mas a internet é um pouco mais difícil, né?
Então, se você dá telefone, né, se seu filho já tem acesso ao celular, por exemplo, a gente tem aplicativos hoje que podem bloquear alguns tipos, né, de conteúdo que eles não podem acessar, ou então que espelham também, que a gente sabe o que eles estão o que eles estão vendo, o que eles estão ouvindo. E aí algumas pessoas já me perguntaram, mas não é uma invasão de privacidade, né? Enfim, eles são seres que eles não têm ainda maturidade para tomar as próprias decisões. Eu sempre brinco, eu falo, gente, criança e adolescente não quer tomar banho, então como é que eles vão ter um entendimento assim do que eles podem consumir, do que eles podem decidir, né? Então nós estamos ali para orientar. E às vezes é sim muito desgastante, assim, muito cansativo, mas dá trabalho. Só que é isso que vai, né, formar aquele adulto, né, as decisões que ele vai tomar. Então, as redes sociais, por exemplo, as principais, né, redes sociais que a gente usa hoje, eles têm uma exigência de até 13 anos. Eu sei que tem muitas, né, crianças que usam, enfim, mas ter muito cuidado, né, de quem acessa, porque teve uma época ali da internet que trouxe uma falsa segurança, né, para os pais. Não, tá dentro do quarto, tá? Tá ali, não, tá em casa, pelo menos tá em casa. Só que nós sabemos, tem muitos predadores, né, predadores sexuais, tem muito conteúdo impróprio, tem muito, inclusive jogos, a gente tem visto, dá para perder dinheiro, dá para criança perder dinheiro, né, dos pais. Então, tanta coisa pode acontecer, assim, de ruim, mesmo estando dentro de casa, né? Então, é necessário, assim, a gente estar em cima e a gente regular mesmo, né, na nossa casa o que tá acontecendo. Tu falando assim, eu lembrei do que tu falou, que começou a ficar em casa, né, parou de trabalhar para acompanhar a filha. Sim. Muitas mães dizem, eu fico em casa com meu filho. Mas ela não fica em casa com o filho, porque o filho tá lá no quarto com a internet e ela fazendo outra coisa. Isso não é ficar. Às vezes até na sua internet também. Cada um na sua internet, sem nem olhar pro próprio filho. E dá aquela falsa sensação de proteção. De que está em casa cuidando do filho, né? É bem importante isso. E também penso que quando a gente olha e acredita que a criança está protegida porque ela está dentro do espaço de casa, a gente também esquece de olhar um pouquinho para a parte emocional e cognitiva dessa criança, deixa de olhar um pouquinho para o desenvolvimento, que é tão importante. A gente vê cada vez mais, né, subindo números de suicídios na adolescência, depressão, tudo isso vem acontecendo e tem um porquê de estar acontecendo. Muitas vezes é justamente essa história anterior, não é uma regra, né? Mas justamente em muitos momentos isso surge porque teve uma história, teve algo que não estava pro momento. Sim. Então agora eu queria que a gente conversasse um pouquinho, que a gente fizesse um bate-papo, assim, falando sobre a nossa infância e sobre essa comparação, a gente pensar como que era o nosso momento, né, na nossa infância, ligado justamente ao quanto nós éramos protegidos frente à música, não tínhamos internet, mas a gente estava exposto de alguma forma diferente. E como que é agora para as nossas crianças, né? Se eles estão mais protegidos agora, mais antes, né? O que a gente consegue pensar, o que a gente vê sobre isso? Sim. Eu dei vários exemplos ali do que eu assistia, né, de televisão. Enfim, a gente realmente não tinha internet, mas eu cresci, tipo, numa cidade muito, muito, muito interior, né? Então, bem longe daqui, mas o que me protegia muito, assim, de estar sempre exposta a esse conteúdo era que eu brincava muito fora, né? Então, eu brincava muito fora de casa, assim, então com primas, com amigas, né? Então, eu tinha aquele tempo que era muito maior do que o da televisão, era o tempo de brincar mesmo, né? De ter a fantasia, o lúdico, assim, de correr, né? Então, mesmo tendo muito acesso a esses conteúdos que eram programas, a gente sempre conversa nos programas de televisão de domingo à tarde, que toda a família tá sentada assistindo, era uma coisa assim, hoje você parar pra pensar assustadora, né, do que você via de mulher seminua, enfim, né, vários conteúdos muito impróprios, mesmo tendo muito esse acesso, assim, né, a gente tinha aquela proteção, meus pais, enfim, meu pai sempre, né, tipo, tinha muito esse cuidado, né, mas tinha aquela inocência, é a televisão de domingo à tarde, né, então não tinha tanto isso, mas não tinha internet, mas eu via algumas músicas que também eram, mesmo sendo impróprias, eles não tinham essa maldade, não ligavam, tipo, nossa, tem esse negócio de rebolar, de não sei o que, né, a gente não tinha muito essa maldade, mas também o que me protegeu ainda mais era que eu tinha conceitos morais, né? Então eu fui criada nesse contexto assim cristão desde pequena, então eu sabia ali diferenciar, não, isso aqui é pra mim, isso aqui não é pra mim, né? Então isso também acabava protegendo, mas a televisão aberta ali dos anos 90 era algo muito polêmico, né? Muito, muito polêmico hoje. Hoje o problema maior assim tá na internet, eu creio, né?
E eu penso, tu trouxe um pouquinho antes, assim, falando sobre que na tua casa agora já tem o tempo de tela. Isso é muito importante. Sim. É importante por vários motivos. A gente sabe que o excesso de tela tem um prejuízo muito grande no desenvolvimento das crianças, na fala, na aquisição do vocabulário, na interação, mas também nessa parte mais emocional. E quando a gente fala em proteger os nossos filhos, é um direito deles serem protegidos pela gente e um dever nosso. Então, a gente também entende que a hora da tela não é a hora do descanso da família. É mais um momento que a gente precisa ficar orientando e vendo o que está acontecendo, quais são os programas. Embora exista na internet, não é bem uma classificação, mas a gente consegue fazer um filtro ali. A gente sabe que tem um filtro, mas... A gente sabe que os programas infantis, muitos vão trazer uma agressividade além do que a criança suporta, do que o emocional dela permite, né? Então tudo isso é muito importante que a gente possa limitar o tempo de tela, traz uma série de proteção para a criança. E na nossa infância a gente não tinha muito. Outro dia a gente conversava ainda em casa de uma novelinha infantil que tinha na época que eu era criança e que as crianças todas eram apaixonadas, mas que nem sempre a gente podia assistir, porque tinha apenas uma televisão em casa, porque era o horário do jornal num outro canal. Então, por mais que a gente gostava de assistir televisão, era muito mais limitado. E quando tu limita a televisão, tu abre espaço para que outras coisas aconteçam. A gente vê muitos relatos das famílias que chegam pra gente lá no espaço, nos questionando e trazendo um pouco da realidade. Meu filho está com dificuldade de aprendizagem, e a gente começa a conversar, e a gente vai vendo que tem muita tela naquela casa, e a gente vai diminuindo, e conforme a gente vai diminuindo, a gente já vem vendo resultados na criança, né? Então, quando a gente limita, a gente abre espaço para muitas outras coisas. Na nossa época, a TV ficava na sala, era uma TV. Exatamente. Todo mundo sabia o que estava acontecendo, ou era um computador, todo mundo via o que estava acontecendo. E hoje cada um tem um na mão, cada um tá no seu quarto, né? Então lá em casa, na sala, é uma TV, e eu vejo, né, o que tá sendo assistido, né? Então isso também de repente, é uma dica mais prática, né? Exato, também na TV, na sala, né? Então, agradecer a presença da Melina, que trouxe tantas informações importantes pra gente. A gente ficou muito feliz com tu ter aceito o convite de vir aqui conversar com a gente, porque a nossa intenção é sempre essa, proteger as crianças e ajudar no desenvolvimento delas. Até mais, até o próximo programa.